Olá, tudo bem? Eu sou Hélio Cruz Leão, conhecido como Professor Calói. Eu sou do estado do Paraná e gosto muito de trabalhar com iniciação científica, principalmente no ensino fundamental e ensino médio. Eu sou conhecido nas feiras de ciência por levar várias atividades, né? Fazer exposição, dar palestra de formação para os professores, para os finalistas, interagir com o público. E hoje nós recebemos o convite da Quinta FEBIC, através do professor Jean, para compartilhar aí o conhecimento com vocês da Quinta FEBIC. Então, vamos começar a nosso Meet agora, nossa reunião com vocês. Vou apresentar algumas telas aqui, certo? E essas telas aqui é justamente para deixar mais dinâmico o nosso trabalho, para que vocês compreendam o que é a formação continuada, ou então o que é a oficina Desafio da Aprendizagem Cognitiva, certo? Nós queremos agradecer a todos que estão presentes nesse momento, né? Eu sei que tem várias pessoas do Brasil, de Jaraguá do Sul, aí de Santa Catarina, entre outros estados e outros países também. É uma honra participar da FEBIC, né? A FEBIC é um espaço para os estudantes apresentarem ideias criativas e inovadoras, de forma de projetos científicos, onde possam experimentar e fazer ciências, além de ser um ambiente de integração e de troca de experiência. E nesse momento de pandemia, a FEBIC está com uma edição virtual, uma edição especial, né? Logo nós estaremos juntos, talvez na sexta FEBIC aí, vamos fazer a diferença aí, vamos fazer uma grande festa, porque nós temos a vontade de abraçar, do contato físico, de trocar experiência, mas é uma nova aprendizagem, né? O que aconteceu? A pandemia, ela antecipou o futuro da educação em muitas situações, né? Então, agora nós vamos começar a compreender o que é o sistema híbrido de informação aí, para, quem sabe, apropriar dessas ideias. Então, o Jean, o professor Jean, uma excelente pessoa aí que a gente admira aí, todos os organizadores de Feira do Brasil gostam muito de Jean e tem uma admiração e um respeito muito grande por ele. Obrigado, Jean, por confiar no meu trabalho, né, e convidar para participar e compartilhar os conhecimentos na FEBIC, né? Eu sou o criador da oficina Desafio da Aprendizagem Cognitiva, né? E vou trabalhar com vocês agora, nessa oficina virtual, ressignificar as nossas práticas em momento pandêmico, né? Ninguém esperava isso e nós tivemos que reinventar aí, através do Google Classroom, Google Meet, aula impressa, e para dar conta, aumentou o nosso trabalho, né? A nossa dedicação de estudo. Mas é assim que acontecem as coisas na vida da gente. Nós não podemos contar com tudo, e quando chega, nós temos que fazer a diferença na vida das pessoas. Né? Eu sou o Hélio Cruz Leão, como já disse para vocês, conhecido como Calói. Aqui está o meu currículo, né? Eu sou graduado em Educação Física e gosto muito das necessidades especiais. Então, eu tenho várias especializações, eu sou professor QPM com o PDE, né? O PDE é um tipo de um mestrado aqui no Paraná, né? E sou pesquisador, mas o currículo que eu gosto é esse currículo aqui, né? De pesquisador e inventor. Eu sou autodidata em jogos e brincadeiras intelectivas, colecionador de jogos intelectivos do mundo, né? Eu defendo a tese do jogo de unicidade, aquele de solução única, só tem um jeito de resolver, né? Sou pesquisador e inventor de jogos de raciocínio lógico e interpretativo, muitas coisas eu faço adaptações, né? Sou criador da oficina Desafio da Aprendizagem também. Gosto de colecionar livros, filmes, né, na área das altas habilidades de superdotação e do autismo, além das necessidades especiais, como a cegueira e outras coisas mais, né? É muito bacana trabalhar com vocês, né, aqui nesse momento, então eu quero deixar os meus contatos, vocês podem tirar um print aí, fique à vontade, para entrar em contato, para bater um papo, marcar meet com seus alunos, né? Tenho marcado muitos meets aí em vários estados aí, Mato Grosso, Rio de Janeiro, São Paulo, né? Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Então, eu fico à disposição aí para fazer uma aula diferenciada e uma aula divertida com os seus alunos aí, nas suas turmas aí, tudo bem? Então, aqui, os ambientes do professor Calói, né? Então, eu tenho vários ambientes para fazer essa gravação. Nesse momento, eu estou no laboratório da
oficina Desafio da Aprendizagem Cognitiva, onde que é a produção criativa, sai tudo daqui, né? Nós trabalhamos muito com a criatividade, então, por exemplo, eu antecipo todas as atividades que eu vou trabalhar com os alunos. Daí eles vão confeccionando, vão estudando, e quando chega no Google Meet ou no Google Classroom, já está tudo pronto ali, eu só vou passando as orientações. É muito divertido essas aulas, né? Eles gostam e acaba prendendo a atenção deles, né? Faça acontecer. O que é o fazer acontecer? Se você tem uma ideia, desenvolva ela e faça acontecer na vida dos seus alunos. E, às vezes, você pode trabalhar ela nos dois sentidos, né? Dela proporcionar a aprendizagem concreta com significados, né? Ou então, você pode trabalhar ela no sentido de desenvolver a plasticidade cerebral dos seus alunos, né? Com as atividades lógicas e interpretativas, sempre contextualizada com o currículo escolar. Aqui está um exemplo de inteligência, né, que é uma sinapse acontecendo. Então, é isso que eu gosto de fazer com meus alunos, trabalhar bastante a plasticidade cerebral, né? Essa festa da Quinta FEBIC vai ficar na história, porque todo mundo aí teve que dar as suas contribuições para o sucesso da FEBIC, né? Então, nós estamos acostumados com aquela edição da FEBIC presencial, com muita gente. Agora é muita gente, um público bem maior do que a gente esperava, porque agora está sendo transmitida aí virtualmente, né? Então, parabéns a todos os organizadores da FEBIC aí, né? Aqui são algumas imagens das FEBICs anteriores aí, né? Muita gente envolvida, e agora também com muita gente envolvida, né? Nós temos que agradecer os parceiros da FEBIC, aí está a imagem dos parceiros, a IBIC, a Unisociesc, né, Jaraguá do Sul. Então, eu acredito que assim que voltar, eu quero conhecer Jaraguá do Sul, quero conhecer a FEBIC pessoalmente aí e dar as minhas contribuições. Coloco-me à disposição aí da FEBIC para os próximos anos. Né? Aqui eu quero aproveitar para vocês o que seria um apropriar das ferramentas pedagógicas para facilitar a aprendizagem, né? Então, eu vou soltar um vídeo para vocês aqui. Esse vídeo aqui é como que acontece a oficina Desafio da Aprendizagem Cognitiva. Então, nós vamos na sala de aula, explicamos como que vai ser a dinâmica, conversamos com os alunos, depois nós levamos eles para o pátio, né, onde que eles possam manipular bastante as atividades. Às vezes, você pode colocar atividades aí comprada pelas indústrias brasileiras ou exteriores, aí tanto faz, né? E daí você vai envolvendo. O legal é você ter muitas atividades para que cada criança possa ter a sua atividade, né? Ali eu estou distribuindo alguns tabuleiros agora, né, que são tabuleiros feitos com materiais recicláveis, que são as tampinhas e o MDF, né? Então, nós vamos preparando todos os ambientes para atender 30 alunos, 50, 1.000, 1.500 alunos. Para quem conhece a dinâmica do professor, sabe como que nós podemos interagir, né? Aqui está uma professora já com seus alunos, e é legal esses momentos, gente, que essas interações vão acontecendo naturalmente e eles vão se envolvendo ali, vão sendo felizes, vão desenvolvendo a sua plasticidade cerebral. Lá no fundo, vocês perceberam que tinha uma professora dando aula ao mesmo tempo, né? No começo, eles fazem um pouco de barulho ali, tudo isso, porque é uma coisa diferente. E depois, com o acontecer da oficina aí, das ações, o que vai acontecendo? Eles vão ficando em silêncio, porque a própria atividade pede o silêncio deles, né? Então, aí nós envolvemos alunos de todas as séries, né, indiferente de que seja padronizada a aula, né? Você tem que pensar que só vai, vocês estão percebendo, só está aumentando o número de alunos. Você começa com uma turma, depois vai para a segunda, para a terceira. Às vezes tem aluno que não sabe jogar ali, ele chega, o outro amiguinho já assume a responsabilidade de ensinar ele, né? E todos esses jogos aqui, ele tem uma intenção. Por enquanto, eles estão se divertindo com as atividades aqui. Mas depois nós vamos colocar atividades extracurricular ou atividades com o currículo acadêmico, a atividade de matemática, de linguagem, de português, tudo assim. Então, é assim que acontece a oficina Desafio da Aprendizagem Cognitiva e é assim que nós trabalhamos aqui. Nós temos que ter um olhar diferenciado para os alunos, nós temos que incentivá-los, né? No mundo dos iguais, eu sou o diferente, então eu quero fazer o diferente sempre. E para você fazer o diferente, você tem que apropriar
e ousar, entendeu? Não pode ter medo de fazer acontecer nas suas escolas aí. Então, é assim que nós estamos trabalhando e é assim que eu estou sugerindo para vocês. Se vocês olharem essas caixas aqui, eu tenho um projeto que se chama Oficina Itinerante, né? Essa oficina, nós levamos para os grandes eventos como a FEBIC, várias caixas, umas 30 caixas de atividades. Daí nós olhamos um espaço da FEBIC lá, apropriamos desse espaço e vamos interagir com o público, né? Os visitantes, os finalistas, os professores com formação, capacitação, né? Os profissionais afins, às vezes aparecem psicólogos, neuros, assistentes sociais. Então, nós fazemos uma festa de interação do conhecimento científico. Isso é muito bacana. E olha como que acontece em alguns espaços, né? Então, aqui é uma quadra de um colégio, você espalha essas atividades ou vai distribuindo na caixa ali, e eles vão achando um lugar na quadra e vão sentando e vão resolvendo a atividade. E daí lá a gente coloca algumas regrinhas básicas, que eles podem trocar de atividades, eles podem trocar de lugar, eles podem sentar com os amigos que eles mais gostam, eles podem fazer novas amizades, e aqui começa a interagir a questão do conhecimento curricular. É aqui que nós aplicamos a iniciação a algumas atividades relacionadas aí ao conhecimento acadêmico. Né? Eu sou inventor de jogos, eu invento muitos jogos, faço adaptações também, né? Aqui, vocês olhando aqui, esses jogos aqui na primeira imagem são os cubos que eu estou trabalhando aí há um bom tempo, mais de 5 anos, né? Aqui alguns jogos com tampinhas, e é legal que dá um visual bacana, assim, fica bem colorido, né? Agora, para vocês terem ideia aqui, nós vamos aqui, na tela vocês estão olhando aqui um aplicativo, né, que foi desenvolvido por um amigo, e o que nós vamos fazer agora? Só um momentinho aqui, deixa eu dar um ESC aqui, isso, deixa minimizar a tela aqui, e quero mostrar para vocês aqui a possibilidade de partilhar aqui uma atividade diferenciada, né? Só um momentinho, né? Eu vou fazer a tela aqui para vocês. Então, aqui está a tela, né? Então, nós temos aqui o aplicativo, né? E eu quero jogar. Então, nesse aplicativo aqui, ele vem, ó, eu vou rolar a barra aqui, ó. Ele vem todas as informações possíveis, né? Os créditos, né? Que é o desenvolvedor, quem desenvolveu foi o Luiz Altron, né? O jogo é do professor Calói. Tem o código tudo certinho aqui. E daí nós podemos trabalhar aqui. E aqui é legal que você pode começar no fácil, no médio e no difícil, ó. Tá? Vamos começar no fácil. A ideia é trocar de lugares. Os azuis pelos rosas aqui. Então, eu clico aqui, ó, ele já foi no lugar dele, ó. Agora, eu vou clicar aqui, ó, e eu não consegui trocar, ó, deu um game over. Então, eu vou lá reiniciar agora, ó, cliquei aqui, eu consegui, esse eu fiz aqui. Eu não vou colocar todas as regras agora para vocês em função do tempo, né? E assim eu vou trabalhando, ó. Daí, se quem tiver interesse, pode entrar em contato comigo, né? Que eu vou participar com vocês, e assim vai indo, ó. Do fácil você vai para o médio e depois o difícil. Então, deixa eu voltar lá na tela agora, fazendo um favor aqui, né? Para que vocês compreendam mais. Então, um exemplo, inventar os jogos. Aqui já está o aplicativo pronto. Mas como que eu inventei esse jogo aqui? Eu inventei diferente. Eu vim aqui primeiro eu trabalhei lá na prática, né? Vim inserir uma tabela. Então, eu vou colocar uma tabela aqui, ó, que ela vai ser de 7 casas, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ó. Já inseri. Eu vou aumentar o tamanho dessa casa aqui, ó, né? Desse tabuleiro. Agora eu vou colocar as peças. Então, eu vou lá inserir novamente, ó. Vou aqui em formas, né? E daí aqui eu crio a peça, ó. Já criei a peça. Essa peça é azul, eu vou criar ela aqui um laranja, um exemplo, né? Então, aqui eu vou precisar de 3 peças laranja, então eu vou copiar essa peça, ó, né? Ao momento que eu copiar, ó, eu vou produzir essas peças, ó, 2, 3. Como eu vou precisar 3 do outro lado, eu já vou aproveitar o momento agora, 1, 2, 3. Então, eu vou levar as peças desse lado aqui, ó, e daí assim nós vamos trabalhando, ó. E já vou colorir essas peças aqui, ó, vou mudar essas peças aqui. Então, eu venho em preenchimento de forma aqui, vou colocar um... Deixa eu ver que cor que eu posso colocar aqui. Talvez um verde. Então, vou colocar um verde aqui. Ó. Daí eu venho aqui, ó, seleciono ela, vou colocando as cores aqui. Então, assim, eu vou trabalhando todos os tabuleiros que eu vou confeccionando aqui, ó, através de uma apresentação.
Então, quando você inventa os jogos, você primeiro tem que construir o tabuleiro, depois as peças, daí você vai colocar as regras dos jogos, o nome dos jogos, tá? Então, essa é a ideia aqui que eu queria deixar para vocês, né? E assim como aqui, ó, eu vou criar aqui um tabuleiro para vocês agora, ó. Vou inserir novamente, vou lá na tabela, vou fazer um tabuleiro 3x3, ó. Pronto. Olha a forma que ele ficou aqui, esse tabuleiro 3x3, né? Eu ajeito ele certinho para ele deixar quadrado aqui, ó. Vou ajeitando. Mais ou menos aí está um quadrado. Agora aqui eu vou dar cor para esse tabuleiro. Vamos supor, eu quero que esse tabuleiro aqui, ele seja um laranja, será? Não sei se eu posso usar laranja ou amarelo, né? Vamos ver uma cor aqui que destaca. Aqui, ó, usei esse azul escuro, né? Ou então, eu quero deixar ele cinza. Ó, pronto. Deixei aqui ele numa cor. Agora eu vou inventar as peças, né? Novamente. Então, eu vou inserir as peças. Eu venho aqui em formas novamente, né? Daí eu vou decidir se as peças são quadradas, se elas são círculos, né? Bom, eu vou trabalhar com o círculo. Coloquei aqui. E dentro do círculo, eu posso aumentar ele aqui, né? E dentro do círculo, eu vou clicar aqui, ó, e vou criar o número, né? Porque daí eu vou inserir o texto, ó, editar texto, né? Então, um exemplo aqui, eu vou só fazer um para você ter ideia. Coloquei o número 1. Se eu acho que o número 1 está pequeno, eu vou aumentar ele também, ó. Eu seleciono ele, né? Aqui, espera só um momentinho, eu selecionei ele, vou lá em página inicial e vou aumentar esse número aqui. Eu quero deixar ele em 40, em 60, ó. Pronto, ele ficou visível aqui. E assim vai indo. Então, aqui eu já tenho o tabuleiro pronto, né? Qual que é a ideia? Isso aqui é um quadrado mágico. Então, a nossa ideia agora é colocar as fichas aqui, numeradas de 1 a 9, dentro desse tabuleiro, onde cada linha e cada coluna e as diagonais seja sempre o mesmo resultado. Como eu estou falando de quadrado mágico, nesse momento eu vou resolver diferente com vocês, tá? A primeira coisa que nós temos que aprender é colocar os números em ordem. Então, eu vou colocar aqui, ó, número 1, qual que é o próximo? 2, depois, ó, já vem aqui o próximo 3, tá? Já aproveito, já levo o 9 para lá, que é o último número, ó. Já tenho o 8 aqui, e assim vai indo, ó. Já busco o 7, pronto, o 4, o 5 e o 6. Bom, comecei a trabalhar o quadrado mágico. O quadrado mágico é sempre somar os números para que as linhas horizontais ou colunas ou as diagonais sejam sempre o mesmo resultado. Como é quadrado mágico, ele tem um segredo, não tem a necessidade de fazer a soma. A primeira coisa que eu vou identificar é qual é o número do meio. Então, eu coloco um número menor para cá, um número maior para cá, e assim vai indo. Um número menor para cá e o um número maior para lá. Ó. Vou separando até achar a peça que vai no meio. Ó. Um número menor e um número maior. Sempre trabalho dessa forma, um menor e um maior. Ó. Pronto, trabalhei o 4 aqui e trabalhei o 6 ali. Pronto, resolvi descobrir qual é o número do meio. Ó. Já vou colocar o número do meio. Agora, eu vou olhar o número do meio. Ele é um número ímpar. Então, eu vou ter que construir uma cruz, né, ímpar. Então, eu coloco sempre o menor número ímpar junto com o maior número ímpar na mesma linha. E assim vai indo. Eu pego o número ímpar aqui, ó, vou fazer aqui a cruz, ó, e o outro número ímpar, o número menor e o número maior. Professor, mas eu posso fazer ao contrário, colocar o 3 embaixo e o 7 em cima? Pode, não tem problema nenhum. Pronto, já fiz a cruz dos números ímpares. Agora vem o segredo. Os números pares, eu sempre vou pegar o menor e o maior, certo? O menor que eu vou pegar aqui, eu tenho que colocar ele perto dos números maiores. Então, o 7 e o 9, eles são os maiores. E o número 8, próximo dos números menores, que é 1 e 3, na diagonal do 2. Ó. Pronto, e assim vai resolvendo. Vou pegar o número 6. O 6, eu tenho, como ele é maior que o 4, eu tenho que colocar ele perto dos números menores. Então, eu coloco ele aqui e o 4 aqui. Pronto. Olha, professor, agora eu entendi. 7 mais 3, 10, mais 5, 15. 9 mais 1, 10, mais 5, 15. Aonde você somar vai dar 15. É assim nós trabalhamos. E por que é interessante mostrar isso para vocês? Muitas vezes caem questões em vestibulares, ou em Enem, ou em concursos, e eles não sabem resolver uma situação de jogo. Ó, então, nós temos aqui no Enem de 2008 que caiu, tá, essa questão. Deixa eu voltar aqui para os slides maiores aqui, a apresentação dos slides, deixa eu ver aqui.
É, a apresentação aqui do slide atual. Isso. Pronto. Ó, daí tem uma questão na PUC, que caiu lá a respeito do quadrado mágico, né? Aqui tem na UEL, que caiu a respeito do sudoku, né? É, e nesse processo, o professor Calói, ele é criador dos tabuleiros múltiplos. O que é o tabuleiros múltiplos? É você fazer um único tabuleiro e desenvolver várias atividades nele, atividades de geografia, atividade de física, atividade de matemática. Então, é isso que eu fiz nesse que vocês estão olhando aqui. A princípio, ele era um quadrado mágico. Depois ele virou o sudoku, depois ele virou caça-palavra, e daí foi criando a tabuada aqui, outras atividades. Então, nesse tabuleiro aqui, hoje, eu tenho mais ou menos registrado mais de 1.000 atividades, certo? Eu trabalho muito com a formação pedagógica, né? Então, as secretarias municipais, secretarias estaduais, os congressos aí, as pessoas que organizam um congresso, acabam convidando o professor para dar as oficinas aí, né? Então, essas oficinas nós ensinamos metodologias diferenciadas, como trabalhar, qual que é a ideia de colocar uma aula concreta, com signos e significados, né? Assim nós vamos trabalhando. Olha aqui a concentração dos professores envolvidos, tentando entender a atividade, fazendo seus cálculos matemáticos, e assim vai indo a oficina Desafio da Aprendizagem Cognitiva, acontecendo a transformação na vida dos profissionais. Trabalho muito com enriquecimento curricular. O que é o enriquecimento curricular? É você fazer atividades conforme o interesse da criança, onde que você consiga envolver ela em comprometimento com tarefa, para que ela aprenda mais. Olha aqui uma criança que, na idade pré-escolar, ela trabalhando a psicomotricidade e, ao mesmo tempo, ela está trabalhando o que aqui? O foco, a concentração, tudo isso. O menino aqui, ele está decidindo quais é os jogos que ele vai escolher aqui pela área de interesse, né? Todos chamaram o interesse dele, e agora, nesse momento, ele tem que decidir para um jogo, né? Aqui dá a impressão que é uma aula padronizada. O jogo é padronizado, mas as atividades individuais para cada aluno são diferentes, porque aqui nós temos que entender que nós temos alunos que ele tem o processo mais lento, os estilos de aprendizagem, nós temos os que têm dificuldade de aprendizagem, nós temos os que têm facilidade de aprendizagem, nós temos a dita normalidade. Então, conforme o que você conhece o seu aluno, você vai trabalhando as atividades e vai avançando, sempre nivelando para cima. E olha que legal, daí quando alguém consegue resolver, ele chama lá, ele quer mostrar para o professor, quer interagir, e aí tem essa interação de que você é capaz. O que nós temos que lembrar é que nada pode impedir de uma criança aprender, assim como também nada pode impedir de um professor ensinar. É assim que nós trabalhamos e é assim que nós queremos discutir com vocês. Assim como a suplementação acadêmica. Ó. Aqui são alguns alunos estudiosos, né, estão preparando para o vestibular, então eles colocaram na prática os jogos aqui e estão desenvolvendo as suas fórmulas matemáticas, os seus conceitos aqui. Né? Isso é muito gostoso, o que vai acontecendo, né? Aqui dá para perceber, numa revistinha aqui, nos papéis sulfite, que ele fez um esquema em casa. Ó. Esse é um estudante. Além dele assistir às aulas, ele chega em casa, ele revisa a matéria, ele vai fazer as atividades, ele vai desenvolver os cálculos, vai desenvolver a interpretação, a leitura, tudo isso aí. E aí ele veio apresentar para mim como que ele chegou à solução, certo? Aqui é um outro menino envolvido numa atividade, está tentando descobrir o jeito de resolver, né? Porque às vezes é ele mesmo que elabora a situação, problema, e depois ele tem que dar solução. Assim, eu trabalho nessas condições. Uma coisa muito bacana que está sendo agora nas aulas remotas é você fazer os cartões de atividades. Então, aqui, eu fiz um cartão de atividades, né, de enriquecimento curricular e suplementação acadêmica, e a ideia é o seguinte, é formar palavras com as letras de cada imagem geométrica. Um exemplo, aqui no círculo, eu formei sul, certo? Aqui, nesse quadrado aqui, um retângulo menor, eu consegui perceber que tem ator. O outro já descobriu que tem rota. O outro, rato. Opa, já formou várias palavras. E aqui, um pouquinho mais difícil, né? Nós vamos tentar descobrir a palavra. Daí eu dou tempo para ele lá no Google Class, ou então no Meet, alguma coisa assim, até ele conseguir resolver. Ou abre o chat ali, ou a interação, e eles vão fazendo essa atividade. Nesse caso aqui, a palavra principal aqui que nós conseguimos é misture, ó. Mis, o S, o T-U-R-E, misture. Depois vem um desafio maior ainda, porque agora, nesse momento, os alunos eles já estão interagindo com a atividade. Então, agora eles têm que descobrir uma palavra
com todas as letras das imagens geométricas. Então, ele não pode repetir e inventar mais letras. Ele tem que aproveitar todas essas letras e construir uma única palavra. E assim nós vamos trabalhando. Vocês podem tirar um print aí e resolver depois, ou quem sabe depois pegar o link dessa gravação ou entrar em contato com o professor Calói. Às vezes nós trabalhamos assim o conhecimento literário com o aluno. Eu apresento essa imagem para eles e começo o debate ali, para ter ideia como inicia um diário de bordo ou então uma pesquisa científica. Só para você ter ideia, a importância de uma pequena gravura como essa, né? Daí eles vão indo ali, daí alguém que já viu essas imagens já começa a falar a respeito, né, que é o Pequeno Príncipe, né? Daí nós começamos a olhar as pesquisas, vamos olhar a pesquisa simples, assim, para eles entenderem ali o que é uma pesquisa. Quantas capas do livro Pequeno Príncipe existe no mundo, ou só no Brasil, as edições, né, eles começam a pesquisar, interagir, né? E aí é muito bacana, porque daí você pode colocar eles para pesquisar a bibliografia do escritor, né? Daí eles vão lá olhar esse escritor, quem era, onde que foi, né? O que ele escreveu, aonde ele nasceu, né? Aonde que ele passou, o que ele gostava de fazer. Daí você começa a descobrir a bibliografia. É uma pesquisa, né? Daí, nessa pesquisa, ele percebeu a carreira do piloto, e quando ele percebeu a carreira do piloto, ele descobriu que o autor escreveu mais livros, O Aviador, O Correio do Sul, Voo Noturno, Terra dos Homens, Carta de um Refém. Então, olha, tudo isso está envolvido lá na capa do Pequeno Príncipe, lá naquele desenho da jiboia que engoliu o elefante. E nós vamos trabalhando. Quem era o Pequeno Príncipe, né? O que ele mais escreveu, por quê, a morte dele, né? Como que foi, né? Então, você vai começar a construir ali, praticamente, uma bibliografia completa, cheia de informações. Mas você pode fazer uma transferência do Pequeno Príncipe para um outro determinado assunto de pesquisa científica, sem problema nenhum. Aqui é só para ilustrar o exemplo, né? Reza a lenda que o autor do Pequeno Príncipe, ele voou no Brasil, tanto em Natal como aqui no Sul, aí em Santa Catarina, principalmente em Florianópolis, né? Então, tem todas essas questões aí, e reza a lenda também que ele escreveu o Voo Noturno e cita várias passagens por Florianópolis. Então, é assim que começa. Daí você vai, olha lá, se o livro tem crítica ou não, entendeu? Você começa a construir. Você olha quem são os personagens do livro, né? A personagem como o piloto, como a Rosa, né? Como a raposa, o carneiro na caixa, né? O bêbado, né? O negociador. Então, você vai descobrindo ali, né? Todas ali, a serpente, então, o acendedor de lampião, né? Então, ali você acaba descobrindo todos esses personagens, é como se você estivesse fazendo referência a um outro tipo de pesquisa científica. Então, aqui eu gosto de começar com as minhas iniciações de pesquisa, mostrando o Pequeno Príncipe, e daqui eles têm uma base para avançar para alguma coisa maior, né? E assim você pode também pegar um livro da literatura e perguntar lá uma frase que está no livro lá, traiu ou não traiu? Aquele aluno que ele já tem essa condição de ler, ou já leu, eu gosto da literatura, ele já responde lá, né? E às vezes eu brinco com eles. Como que eu brinco? Olha, gente, vamos olhar quem escreveu, traiu ou não traiu em algum livro. Vamos tentar descobrir que livro que é esse. Daí eles começam lá, por uma carta enigmática, ou por um rebu, não sei como você chama aí no Sul, ou aqui no Brasil, em vários lugares, né? Eu chamo como rebu, né? Aqui é uma nota musical, dó, mais o M deu dom. Casa menos o A deu cas. E aqui alguém levou um murro. Então eu junto tudo, deu Dom Casmurro, né? E daí eu vou descobrir lá, que legal, é o de Machado de Assis, né? E ele que escreveu Dom Casmurro. Essa é uma parte do livro. A Capitu traiu ou não traiu Betinho em Dom Casmurro? Então tudo isso faz parte da plasticidade cerebral e de uma pesquisa literária aí também. E assim vai indo, né? Eu quero mostrar um vídeo para vocês, apresentar aqui o meu laboratório, rapidinho, para vocês terem ideia, tá? Vou tirar o som aqui também, né, para ficar melhor. Então, eu tenho os fósseis que eu utilizo nas minhas pesquisas, né? Eu tenho todos esses livros que vocês estão vendo aí na área de enriquecimento curricular e suplementação acadêmica, né? Aqui são estudos e eu junto há muito tempo, né, mais de 30 anos esse material, que eu fiquei apaixonado por as pesquisas, né?
Aqui está uma estante de enriquecimento curricular, a mesa de criações, né? Então, são muitos jogos, os cubos, né? Os tabuleiros com tampinhas, diversos jogos aí, né? Tabuada, cálculos matemáticos, né? Então, é assim que nós vamos trabalhando, é assim que nós vamos construindo a oficina Desafio da Aprendizagem Significativa com materiais concretos. Toda essa parte aqui está em elaboração ainda de regras, né? Aqui nós separamos por metais, por quebra-cabeças de encaixes, para autista, para necessidades especiais, para quem tem facilidade de aprendizagem, para quem gosta de desafios. Então, é uma festa esse laboratório aqui. Quando as crianças chegam aqui, elas ficam encantadas com a quantidade de material que tem aqui. Então, aqui é uma sala de recursos de verdade, porque você pode pesquisar na literatura e você pode interagir com os brinquedos, com os jogos, com o conteúdo contextualizado aqui. Então, um exemplo, tem um professor lá que gostaria de fazer uma aula concreta de física. Eu tenho vários objetos aqui, vários materiais pedagógicos que nós podemos trabalhar a física, a química, a geografia em si, né? E pesquisar ao mesmo tempo na literatura aqui. Então, é assim que acontece a oficina Desafio da Aprendizagem Cognitiva nesse laboratório. Então, vou parar aqui, vou para o próximo slide. Tá? Opa, desculpa. E, assim, e como começa a criação e a invenção e a pesquisa? Ó, peguem os dados aí e comecem a pesquisar com dados. Com os dados, você vai pesquisar a história, a origem, né, porquê do dado, você vai tentar entender o dado de uma forma geométrica, de uma forma matemática, através da literatura, através da história, através da região, e daí você vai avançar. Você vai tentar descobrir se existe dado de uma face só, ou de duas faces, ou de três triangular, ou de 100 faces, né, dado redondo. Então, tudo isso faz parte de uma pesquisa. E olha que legal, né? Nós temos dois dados planificados aqui. Então, a primeira coisa que você tem que entender é como funciona a técnica do dado, né? Então, os números de 1 a 6 são colocados em um dado, de modo que a soma das faces opostas seja igual a 7. Por exemplo, aqui o 2, ele está na lateral esquerda, e o 5 na lateral direita. Então, 5 mais 2, 7. Então, todas as somas da face superior ou da face de baixo do dado ali, inferior, ele tem que dar a soma 7. Um exemplo que eu vou dar para vocês, olha, aqui. 1 mais 6, 7. 2 mais 5, 7. 3 mais 4, 7. Então, aqui nós temos todas as faces dos dados. Então, eu tenho número, depois eu tenho símbolos, né? Planificado. Então, nesse processo, daí você consegue resolver algumas questões. Por exemplo, aqui, identifique dois dados errados, né? Então, aqui eu tenho esses dados aqui, eu já vou direto para o dado errado, só para você ter ideia. Ó, esse dado é impossível, ele está errado. Por quê? O 6 e 1 nunca vai dar a soma 7 no lado superior e no lado inferior. Então, aqui, na lateral e na parte de cima, está dando 7, eu já sei que está errado, certo? Como esse aqui também, ó, 4 mais 3, ó, ele deu 7, entendeu? Então, sempre vai ser a face lateral com a face contrária, tá? Ou a superior com a inferior, o resultado 7. Eu, sabendo disso, eu já identifiquei os dois dados que estão errados aqui. Agora eu vou para um outro exercício para você ter ideia com o dado. Ó. Qual o valor da face inferior do dado de baixo? Ó, eu quero saber aqui, esse dado aqui, qual é o valor inferior aqui. Se vocês perceberem, eu só virei o dado. Ó, o número 1, eu dei o tombo nele, ó, eu trouxe ele para cá, ficou o 1 e o 3. Então, provavelmente, o que aconteceu? O 2 ficou aqui em cima. Como que eu sei que o resultado é 7? Então, 2 embaixo vai ser 5. 5 mais 2, 7. Isso é desenvolver a plasticidade cerebral com conhecimento científico, com conhecimento acadêmico, e, ao mesmo tempo, a questão lógica, visão tridimensional, você desenvolve. Isso é o legal de trabalhar a cognição. Aqui é um outro exemplo de um exercício, né? Quais são os números ocultos dos dados? Então, aqui, ó, eu mostrei aqui, esse é o desenho principal aqui, ó, vou clicar, opa, desculpa, deixa eu voltar aqui. Esse é o desenho aqui. Daí eu inverti, eu fiz espelhado, eu fiz o fundo dos dados e não tinha os números, ó, escondidos. Então, ó, essa é a frente que vocês estão olhando, esse é o fundo e esses são os dados escondidos. Daí aqui está as respostas. Então, no primeiro dado, ó, eu tenho os números ocultos 2, o 3 e o 6. Aqui nessa segunda fila aqui, ó, eu já tenho outros números. E assim eu vou trabalhando. É muito bacana você, nessa segunda fila que eu falo, esses dois dados aqui, ou esses dois dados, ou esses dois aqui. E assim eu vou conseguindo mostrar os resultados para vocês. Tudo bem?
Nesse momento dessa oficina virtual, ela tem que ser um pouco rápida, eu sei que eu estou falando muito rápido, mas é em função do quê? Em função de vocês poderem olhar que é possível fazer uma oficina virtual com ideias diferenciadas e diversificadas. Aqui é a mesma coisa, vai ter uma explicação dessa torre aqui, né, porque a soma é 17, né? Fica fácil de descobrir por que a soma é 17, né? Então, a ideia aqui é saber por que nesse exemplo, a soma é 17. E daí a gente pede para o aluno explicar para ver se ele entendeu. E aqui tem toda a explicação. Então, são três dados. Três dados. Se eu sei que a parte de cima e a parte de baixo dá 7, 7 vezes 3 dá 21. Se eu tirar o número 4 de 21, deu 17. Então, por isso que eu sei que dá 17. Entendeu? Eu ganho tempo nesse raciocínio lógico. Eu sei que talvez muita gente não entendeu agora, mas nós podemos explicar aí depois, aí, através do Meet. Vocês podem convidar o professor Calói para o Meet aí nas escolas de vocês. Eu tenho feito muitos Meet no Brasil, Mato Grosso do Sul, Instituto Federais, entendeu? Aí no Brasil, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, fora do Brasil, na Colômbia, no Peru. Eu vou ter agora um encontro na Colômbia muito bom, Costa Rica, Espanha. Então, o professor está fazendo muitos meets aí com essas atividades. E depois você pode começar essas atividades e dar continuidade. É só entrar em contato lá. No final, eu vou deixar o contato mais um pouquinho para vocês, tudo bem? E assim nós vamos trabalhando. Deixa aí aqui, ó. Você também pode planificar o cubo. Essa planificação é legal, ó. Você trabalha de todas as formas possíveis aqui para planificar o cubo. Então, você conhece o cubo aqui, né, o dado, e planifica ele, e depois você vai montar esses cubos, esses dados aí, para fazer a diferença, tudo bem? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Quando você aprende a fazer a planificação, você trabalhou com dados, você pode responder algumas questões como essa. Qual cubo é possível a partir da figura abaixo? Então, tem aqui várias letras aqui, e você vai escolher um desse dado aqui, ou desse cubo, para que seja o planificado. Então, só vai conseguir resolver quem conheceu e quem conseguiu fazer a planificação do dado ali, que era essa aqui, ao momento que você trabalhou e ao momento que trabalhou os números dos dados também. E tem muitas atividades com dado. Agora, eu trabalhei a planificação. Será que é possível construir um cubo ou um dado a partir de uma tira reta? Né? Daí, é possível ou é impossível? Eu deixo um tempo lá para os meus alunos, nesse momento eu não vou deixar o tempo, em função do nosso tempo também, tá? Mas aqui nós temos essa tira aqui. É possível fazer um cubo com uma tira como essa, só que daí você vai usar a dobradura, ó. Você faz algumas dobraduras neles aqui, tá? E daí você consegue montar o cubo, porque você planificou essa aqui numa estrutura de conhecimento que possa ser possível confeccionar o dado ou o cubo. Né? E daí vai tendo vários exercícios de cubos, né? De você prestar atenção, de você trabalhar o psicológico, o emocional, tudo isso aí. Ó, um exemplo. Aqui eu tenho o número 4, 1 e o 2. Eu percebi que todos os dados têm o número 2. Isso é legal, que a criança vai ficando atenta, o jovem aí, qualquer pessoa aí, vai ficando atenta a esse exercício. Então, olha, eu observei que aqui é 4. O 4 e o 2 está aqui. Ah, já descobri. Ele deu um giro, um pequeno giro no dado, e, por exemplo, era 1, o fundo dele era 6. Agora é 4, ó, o fundo dele é 3. Agora é 6, agora o fundo dele é 1. Agora é 3, o fundo dele aqui em cima, né, vai ser 4. E assim nós vamos descobrindo a resolver essas atividades. Ó, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, em 2003, colocou uma questão com dados. Quem não entendia nada de dados não conseguiu resolver a questão. Então, é importante você fazer operações com os dados, né? Você trabalhar aqui, ó, esse exercício, né? Você vai rolar os dois dados aqui, e quando você rola esses dois dados aqui, você vai usar a subtração, ou então você pode usar a adição, daí você decide. Mas nesse caso aqui, só a subtração. Então, 6 menos 2 é 3. Daí eu venho aqui e vou riscar o 3. Oh, desculpa, aqui você pode usar a adição também, tá? Ó, eu venho e risco 3. O objetivo e a multiplicação também, às vezes, ó, 6 vezes 2 é 12. Daí você vem e faz o x assim. A pessoa que conseguir fechar 4 numa linha só, ganha o jogo. Ou você pode criar outras regras. Né? O importante é que ele está fazendo cálculos, ele está multiplicando, ele está subtraindo, ele está fazendo adição, tudo isso.
Olha que legal nesse aqui, ó, resultado 24. Eu vou resumir para vocês. Eu tenho dado aqui com a face 3, o outro aqui a face superior e 3, o outro face 3, o 1 e o 6. A minha ideia é deixar o resultado 24. Eu só posso usar um dado de cada vez, então eu vou usar os 4 dados, eu não posso repetir o dado 1 duas vezes, por exemplo, só posso usar um dado. Eu vou usar um verde, vou usar um amarelo, vou usar um azul e vou usar um vermelho. E eu posso usar todas as operações ou uma única operação para resolver. Então, eu vou dar um exemplo para vocês aqui. 6 mais 1, 7. Mais 3, deu 10. Mais 3, deu 13. Não consegui fazer, resolver. 6 mais 1, ou 6 menos 1, 5. 3 vezes 3, 9. 9 mais 5 não deu. Então, eu tenho que chegar lá e achar o resultado. Olha aqui uma tabelinha que legal para vocês. Ó. Aqui fica fácil. Ó. 6. 5 mais 1, 6. 6 mais 6, 12. 12 vezes 2, 24. E assim nós vamos desenvolvendo as atividades. Como é aula remota agora, eu não tenho como lançar esses dados. Então, eu faço muito slide com desafio para os meus alunos. Eles adoram. E nós fazemos competição para ver quem que acerta mais, né, ali. E quem não acerta mais também. E cada um responde no seu tempo, né? Uns são mais rápidos nessa atividade e mais lento em outras. Então, eu vou explicando para ele a questão das necessidades especiais, a questão das dificuldades de aprendizagem, as questões da facilidade, e eles vão entendendo todo esse processo, né? Olha aqui, às vezes nós podemos avançar com expressões para resolver, ó, com equações aqui. Então, é uma situação mais difícil e o aluno ele teve que usar aqui frações, usar multiplicações entre parênteses aqui, para chegar ao resultado 24. Então, é assim que nós trabalhamos na oficina. E, às vezes, nós brincamos também de construir contas. Olha que legal, ó. As duas partes de cima, aqui a face superior do dado e a lateral do dado, a lateral da frente, o 4 multiplicado pelo 6 dá o resultado 24. E assim vai indo em todos os dados, ó. Então, eles tentam descobrir e elaborar problemas para depois resolver. E isso é muito bacana, porque daí você começa a desenvolver a criatividade, principalmente a criatividade acadêmica do aluno, né? Assim como você também pode fazer desafio para eles. Ó, você coloca uma mesma soma, só que daí você tem que saber se realmente essa combinação é possível ou não, né? E essa simetria, ou usar esses números, se é possível. Então, aqui nós temos o resultado 3.634 em duas contas. Eu tenho que usar todos esses números para resolver essa conta. Então, eu não posso, se eu colocar o número 1 nessa primeira operação, eu não posso repetir ele mais aqui. E assim eu coloco o desafio e deixo lá meus alunos. Às vezes leva 10 minutos para resolver, 15 minutos, 20 minutos, né? Então, aí depende. Tem aluno que não consegue, tem aluno que consegue rapidinho. Então, a gente combina também que quando você resolve, você manda a atividade ali, fechadinha na mensagem ali, uma mensagem particular e pronto. Né? Olha aqui o resultado. Então, só para vocês entenderem, ó. Eu usei aqui os números, 158 multiplicado por 23, deu 3.634. Como também eu utilizei o 79 vezes 46, 3.634. Olha os números, eles não repetiram. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É assim que nós vamos trabalhando e fazendo a diferença. As aulas, elas podem ser diversificadas e diferenciadas. Como? Olha um exemplo. É uma aula de potência. Os meus alunos receberam aqui as torres, né, de madeiras e de plástico também, algumas que eu comprei na Argentina um determinado tempo, que eu fui numa feira de pesquisa lá, e depois eles construíram com as tampinhas, né, várias tampinhas aqui de garrafa PET, de frascos aí, eles fizeram. E aqui embaixo tem uma ficha resolvendo a potência. Então, eles conseguem aplicar a potência na teoria e na prática também. Daí eles fazem todos os movimentos na Torre de Hanói. Assim como o Teorema de Pitágoras. Você estuda todo esse teorema e depois confecciona na impressora 3D ou na marcenaria ou na laser um brinquedo ou uma atividade pedagógica, uma ferramenta que possa contribuir. E por que a aula é diversificada? Porque ela não é padronizada. Ó, um exemplo é assim, como eu sou professor de educação física, os meus alunos estão jogando vôlei, eles estão jogando futebol e, ao mesmo tempo, eles estão envolvidos em atividades intelectivas de raciocínio lógico. É isso que é fazer a diferença na vida do aluno, é você trabalhar por área de interesse, todos têm que experimentar atividade física e todos têm que experimentar atividades intelectuais. Assim, nós vamos olhando como você vai colocar essas aulas teóricas em questões práticas e com objetos concretos.
A mesma coisa o cubo da soma, ó. Você constrói na impressora 3D, tá? E daí você vai trabalhando e manipulando isso aí, fazendo os cálculos, ó. Então, assim fica muito bacana, como o teorema de Pitágoras que eu falei lá para vocês, ó. Você consegue ver aqui que tem os quebra-cabeça, né? Você consegue inverter as questões, olha aqui, ó, dá para perceber certinho, né? E você também pode usar outra ferramenta que é o dominó. Você pode transcender o jogo de dominó além das regras. O dominó você não compra ele com o jogo e com as regras acabadas e pronto. Você pode usar a criatividade aí, principalmente professores aí que querem fazer a diferença na vida dos seus alunos e usar essa ferramenta jogo de dominó em outras atividades. Olha, nós começamos conhecendo o dominó, as peças de dominó. Eu sei que são 28 peças e que tem tantas peças que dá a soma zero. Na soma 6, por exemplo, eu sei que tem 4 peças, que é o 6 mais 0, o 5 mais 1, o 4 mais 2, o 3 mais 3, 6. Assim, nós vamos explorando esse jogo de dominó até formando as operações. Ó. Eu tenho uma situação, um problema aqui. Eu tenho que pegar uma peça dessa aqui e colocar nesse tabuleiro. Então, ó, por exemplo, aqui estão 3 peças. As 2 peças de cima, quando eu somo elas, as unidades e depois as dezenas, ela tem que dar o resultado aqui. E eu tenho que obedecer, sempre obedecer essas posições das peças. Nesse caso aqui, é um exercício pronto. Eu não posso inventar peças e não posso repetir peça. Eu tenho que usar todas essas peças aqui nessas operações aqui. Assim, nós vamos crescendo e organizando operações com desenhos diferentes, como essa aqui, ó. Com essas 4 peças aqui, eu tenho que achar uma soma da primeira linha com a segunda linha igual à terceira linha aqui, certo? E assim vai indo. Ó, a multiplicação. Agora eu tenho uma situação, um problema aqui, que eu tenho que pegar, reorganizar essas peças aqui nesse tabuleirinho aqui, para que a organização dessas peças sejam aqui a centena multiplicado pela unidade é igual a essa milhar aqui. Então, assim, nós vamos desenvolvendo os conceitos, nós criamos as situações, problemas. Por exemplo, você montar uma operação de multiplicação com essas 4 peças, ou então com a segunda situação. Ou você pode inverter também, você dá o número para eles do resultado, ó, 2.644. Daí eles têm que olhar lá no dominó e tentar montar essa multiplicação para que dê esse resultado. Ou 2.644, ou 3.612, ou um outro número que você escolher aí. Mas é interessante quando o professor vai aplicar, é melhor ele construir primeiro para ver se dá certo. Depois, sim, você deixa o seu aluno elaborar a situação-problema. Né? Ó, com as peças de dominó, nós vamos preencher um quadrado mágico. Lembra lá do quadrado mágico que eu expliquei para vocês? Que as linhas e as colunas têm que dar a mesma soma? Então, ó, eu vou colocar as peças de dominó aqui, ó, uma aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Vamos supor, se aqui o resultado deu 8, aqui também tem que dar 8, aqui 8 e aqui 8. Imagine você fazer isso com o dominó completo. Se eu tenho 28 peças, eu vou trabalhar com 7 quadrados. Então, eu quero ver finalizar isso. É um super desafio. Ou você pode individualizar, como o professor fez aqui. Ó. Eu individualizei essas situações. Ó. Eu coloquei 4 peças para resolver esse quadrado, 4 peças para resolver esse quadrado, mas tem muitos mais desafios que nós podemos aí dar só um curso de dominó, ou só de dados, ou só de outro jogo, entendeu? Vocês, como eu sou colecionador e inventor de jogos, então eu tenho muita facilidade de pegar o conteúdo lá da sala de aula e transformar ele numa questão lúdica. Fica mais fácil e mais gostoso do aluno aprender. Deixa eu mostrar uma reportagem para vocês aqui, rapidinho. Opa, desculpa. Então, é longa a reportagem, né? Então, nessas feiras de ciências que nós viajamos pelo Brasil todo, nós vamos conhecendo todos os cientistas, assim como eu conheci o Jean, nós conhecemos o Cornélio, o Breno e muitos aí, né? O Ricardo Fonseca, o Fabiano Zuin, né? Então, assim, em cada cidade tem vários cientistas aí, em cada região, em cada estado, e nós estamos trabalhando aí para fazer a diferença. Quando nós vamos montar, então eu estou falando lá de projeto, então o projeto geralmente ele vem facilitado, ó. Ele vem para você montar
pelas áreas de conhecimento, ele pode ser as ciências agrárias, pode ser biológicas, ele pode ser de engenharias, conforme a feira tem a sua característica. E daí tem aqui todo um roteiro para você desenvolver a pesquisa, né? O título do projeto, a equipe do projeto, né? O custo do projeto, as referências. Então, todas essas etapas aqui vão ser explicadas aí pelos professores em outras mesas redondas, mas só para você ter ideia que é possível fazer uma pesquisa se você tiver uma boa orientação, se você participar dos cursos de formações, participar das feiras de ciências, você vai aprendendo, vai melhorando. Assim como você escrever um diário de bordo, né? Ele tem a abertura, ele tem o título da data, ele tem os registros, né? Os tipos de dados que você está colhendo. Então, um diário de dados, de bordo, desculpa, você consegue registrar muitas atividades aí do que seria possível, né? Quero agradecer, obrigado aí, né? Eu sou o professor Hélio Cruz Leão, estou na FEBIC agora, trabalhando com vocês aí com essa oficina, com essa dica e sugestões aí, que é possível fazer um trabalho diferenciado, né? Olha que saudade que dá da FEBIC, né? Ela movimenta aí muitas pessoas. Nesse momento virtual, ela está movimentando muito mais, né? Porque tem pessoas em São Paulo, na Colômbia, tem na Espanha assistindo agora, em todo o país, em toda a América do Sul. Essas atividades nossas vão ficar gravadas, né? Depois as pessoas vão continuar acessando, né? Porque quando é virtual, ela não para. Todas as vezes que você colocar FEBIC ali, você consulta, ou colocar o professor Calói vai estar interligado com a FEBIC, então ela vai visualizando, ela vai atingindo um público bem maior, e é muito gostoso. Mais uma vez, os meus contatos aqui, eu vou deixar para vocês aqui, vocês podem tirar e print, entrar em contato com o professor, pode seguir o professor aqui, né? Às vezes, gente, como eu tenho muitas atividades, eu não respondo na hora, né? Leva uma semana, às vezes 15 dias, no máximo, aí, para responder para vocês. Mas fique à vontade aí, né? Foi um prazer trabalhar com vocês aí. E assim, nós vamos encerrar a nossa atividade aqui, né? Eu vou responder no chat as perguntas de vocês. Então, eu quero agradecer o Jean, a todo o pessoal da FEBIC aí, né? Que foi maravilhoso aí, né? É uma responsabilidade muito grande por parte do professor Calói participar com vocês aí, né? Espero que tenha gostado e até a próxima oficina. Um abraço aí, cuide-se nesse momento pandêmico, não brinque, não é brincadeira. Cuide-se.